Estamos de volta. Qual a solução para o problema da fome? O que mais poderia ser feito? Como ela impacta a vida dos brasileiros? Vamos ver agora a opinião de quem entende do assunto. 59,3% dos brasileiros sofreram com algum episódio de insegurança alimentar desde o início da pandemia, de acordo com uma pesquisa recente conduzida pelo Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça. Porcentagem que corresponde a mais de 125 milhões de pessoas, onde 44% deixaram inclusive de comer carne. Nenhuma calamidade pode desagregar a personalidade humana tão profundamente e num sentido tão nocivo quanto a fome. Esta frase está presente no livro Geografia da Fome, do escritor e sociólogo Josué de Castro, uma obra que foi escrita em 1939. Como podemos observar, este é um problema antigo do país. Mas por que, diante de tantos avanços sociais e tecnológicos, ainda não conseguimos resolver a questão da fome no Brasil? Para este sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o problema é que esses avanços no país não ocorreram de forma democrática, ou seja, não foram para todos os brasileiros. A pergunta é, para quem esse crescimento vai? A pergunta não é o que estamos produzindo, mas é para onde e para quem esse crescimento vai. Então, as transformações sociais e econômicas, e principalmente as transformações do ponto de vista da capacidade produtiva que o país tem, não foi para todos os brasileiros. Então, a gente tem um desenvolvimento econômico e industrial, do ponto de vista da capacidade produtiva, da produção de riqueza, da produção de alimento, mas não é para todo mundo. O presidente da CUFA, Central Única das Favelas, acredita que uma das saídas para acabar com a fome no país seria a criação de um plano nacional de segurança alimentar. Está tudo desmontado a política de segurança alimentar do país, né? E aí as pessoas têm que comprar, e aí nem todo mundo tem dinheiro, aí começa a crise aí. Eu penso que a gente poderia criar um plano emergencial agora, porque é agora, mas que a gente tinha que pensar a longo prazo, uma política pública de Estado e não de governo, de partido e de político, mas uma conquista da sociedade, inclusive porque já tem experiências em andamento, de um grande plano de extinção da fome. A gente tinha que possibilitar que todo mundo... Isso é uma ação patriótica, uma ação humanitária, porque você não ia permitir que nenhum brasileiro, uma brasileira, um brasileirinho ou uma brasileirinha passasse fome. Já a fundadora e presidente da ONG Banco de Alimentos ressalta que o papel de garantir a segurança alimentar na população não tira a responsabilidade da sociedade civil em fazer a sua parte dentro das possibilidades de cada um. Todos somos cidadãos, né? Donos de empresa ou não, nós na nossa própria casa, as escolas, todos nós podemos trabalhar muito melhor. Por exemplo, comendo integralmente o alimento, consumindo as cascas, os talos e as sementes, né? Que é ali que está contida a maior parte dos nutrientes do alimento e ele é jogado fora naturalmente, né? Isso vai gerar um impacto ambiental terrível. Eu acho que a história muda, o que a gente está vivendo hoje é isso. E nós já vimos tantas bad news aí do passado, né? Por que continuar promovendo esse tipo de coisa, né? Vamos viver em paz, de uma forma sustentável, de uma forma mais inteligente. Pensamento compartilhado também pelo professor Paulo Silvino. Segundo ele, a responsabilização pelo problema da fome no país não é só do poder público, mas de todos nós. E que juntos, sociedade e governo, podemos encontrar caminhos para resolver essa questão. É preciso haver, portanto, uma atividade, uma ação, um planejamento que parta do Estado, que inclua na sua agenda pública, na sua agenda de políticas públicas, ações que promovam a cidadania, que promovam, portanto, os direitos básicos. Agora, isso só acontece na medida em que a sociedade civil se organiza, e quando eu digo sociedade civil, eu preciso pensar desde os movimentos políticos, passando pelos partidos, até mesmo a classe empresarial, portanto, todos os grupos da sociedade civil precisam criar uma sensibilização em relação ao coletivo. Isso perpassa uma solidariedade da sociedade, isso perpassa um entendimento da classe empresarial, né, em relação aos seus funcionários, tá certo? Isso perpassa um entendimento do Estado em termos da criação de política pública, ou seja, por isso que eu falo em responsabilização generalizada.
Esse é o ponto, quer dizer, é olhar a fome não apenas como uma questão de saúde pública, mas uma questão política e uma questão, acima de tudo, de responsabilização de toda a sociedade, minha, sua, de todos nós. Quando a população que está sofrendo encontra uma mão para dar a ela, é quando a gente mostra mais a todos nós que o ser humano ainda tem chance, né? Ainda pode ser solidário. Obviamente, a gente não quer ficar dando marmita, a gente quer um plano estratégico, mas infelizmente nesse momento a mensagem que eu tenho que dar para todo mundo que nos está ouvindo, está nos vendo, é ajude. Ajude, porque tem gente precisando de ajuda. E é isso que o Poder Público está fazendo junto com a iniciativa, com a sociedade civil. O Câmara Reportagem de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse ou outros dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. Até a próxima. Tchau!